Olá, mulheres geradoras de vida, bem-vindas a mais um programa Entre Mulheres. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor, nós te louvamos por esse tempo tão precioso que o Senhor reservou para as nossas vidas. Te louvamos pela vida da nossa pastora Vanessa, Senhor, porque esse projeto, antes de nascer no coração dela, ele nasceu no seu coração. E por isso nós estamos aqui para cumprir a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós convidamos para você estar conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida de cada mulher que vai assistir esse programa hoje. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada uma delas, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, e que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridas, hoje nós estamos com muitas novidades, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem e, principalmente, espero que vocês sejam edificadas pela palavra de Deus. Vamos começar aqui com uma rápida reflexão. Vocês sabiam, mulheres, que a solitude é uma disciplina espiritual? É verdade. Os evangelhos relatam em várias ocasiões que Jesus se retirou para ficar a sós com Deus. Por exemplo, antes dele iniciar o ministério dele, ele se retirou por 40 dias. Ele ficou 40 dias no deserto, em jejum, para escutar a voz de Deus. É verdade. A solidão aumenta a nossa percepção. As vozes internas são silenciadas, enquanto as internas vão se submetendo à voz de Deus. Se nos retirarmos do barulho nesse tempo para ouvir a Deus, com certeza ele se revelará a nós, com certeza. Mas nós mulheres temos tantas palavras, temos tantas opiniões, temos tantas perguntas, né? Tantos questionamentos, e na ansiedade de falar, às vezes, ou na maioria das vezes, nós não paramos para escutar. Segundo o dicionário, escutar é ouvir, prestando atenção, dar ouvidos, seguir conselho de. E é para ouvir Deus que nós precisamos calar a razão e também os nossos achismos. Para ouvir Deus, nós precisamos silenciar a voz e, às vezes, as nossas emoções, para então nós podermos discernir o que Deus tem para falar conosco. E nós, mulheres, somos muito falantes, não é verdade? É uma característica nossa, né? E isso, às vezes, não é muito bom. Quem fala muito, erra mais. Então, procure guardar um tempo de silêncio. Eu encorajo você, mulher, a se lançar numa silenciosa aventura rumo ao coração do Pai. Ele quer conduzi-la. Ele quer se revelar a você. Ele quer te ensinar muitas coisas nesse tempo. Às vezes, no momento do nosso devocional, no momento da nossa intimidade com o Pai, a gente fala demais, mas é preciso silenciar um pouco. E eu te desafio nesse tempo a fazer essa reflexão. Experimente. Você vai ver quantas coisas preciosas o Senhor vai compartilhar com você. Eu queria deixar uma palavra que está lá em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 20. Diz assim: você já viu alguém se precipitar no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha só, forte, né? Então, pense nisso. Queridos, vamos seguindo aqui com o nosso programa. E agora a gente vai apresentar o nosso quadro Do Coração ao Cabide, que hoje tem um vídeo muito especial. Quero que vocês, mulheres, prestem muita atenção, que é um vídeo sobre a nossa saúde oral nesse tempo de pandemia, algumas dicas muito importantes que nós devemos ter com a nossa saúde oral. Vamos lá? Bom dia, meninas. É um prazer. Fui convidada para fazer essa demonstração para vocês e falar um pouquinho sobre a saúde oral. Fui convidada pela pastora Suzana e é um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando, eu sou a doutora Sara Rocha, responsável técnica pela Clínica Integrada Mirante, assim. E a gente está fazendo uma campanha de conscientização em relação
a saúde oral no combate ao Covid-19, tá? É muito importante, gente, a saúde oral nesse momento. Por quê? Nós fomos identificados que a classe odontológica, ela precisa estar preparada para orientar esses pacientes. Porque um dos sintomas mais severos que a gente tem na Covid-19, logo inicial, né, seria a perda de paladar e olfato. Perda de paladar está totalmente ligado às papilas degustativas que ficam na nossa língua, né, gente? Então, essa remoção dessa microbiota patogênica que a gente fica, aquela massinha branca na língua, tem que ser removida, fazer o movimento de trás para a ponta da língua, na lateral direita, lateral esquerda. A língua, gente, é onde o vírus ele se aloja, tá? Então, a gente tem, claro, bactérias, né, saudáveis na nossa boca que faz parte da microbiota. Só que quando elas estão patógenas, né, elas potencializam essa ação do vírus. Então, o que acontece? Muitos pacientes têm problemas respiratórios, vão para UTI, por quê? É a bactéria junto com o vírus que desce pelo trato nasorrespiratório e desce e vai parar no nosso pulmão, né? Esse agravamento desse caso, né, de clínico, onde o paciente tem que ir para o respirador, tem que ir para a UTI, a condição respiratória vai depender muito da sua saúde oral. Porque essa massinha branca patogênica que fica na língua e em volta dos molares superiores e posteriores, que estão lá atrás, perto da faringe, se atentar também, pessoal, não deixar ficar essa massinha lá atrás. Essa massinha, principalmente, a gente tem pneumonia por aspiração, porque está perto da faringe, né? Então, gente, é muito importante essa higienização. A água oxigenada também foi comprovado que está o ranking, ela está em primeiro lugar sobre a asepsia da cavidade oral. Em vez de você fazer bochechos, né, colutórios normais, igual da Oral-B que a gente está aqui, você faz com água oxigenada de 10 volumes. Um copinho de café, 1/4, mistura até o meio com água mineral, porque o peróxido de hidrogênio faz muita espuma, e você faz o bochecho diário em casa, 2, 3 vezes. Ele tem um poder, os estudos, né, dizem que ele tem um poder de inativar o vírus na cavidade oral. Então, meninas, é muito importante, os filhos de vocês que estão em casa, a higienização, a troca das escovas também devem ser mais regulares, tá? Durante essa pandemia. Se a gente trocava escovas de 1 mês e meio, em 2 meses, vamos trocar 20 dias, 25 e 25 dias. Se alguém ficou com uma alergia, uma sinusite, uma rinite, um estado gripal, imediatamente também troca, para você não ser reinfectado por esse vírus que fica na cerda. O importante também é sempre deixar após a escovação a escova de molho. Pode ser num colutório, tá? Eu gosto muito do Periogard, que tem clorexidina, que é um antibiótico. Você dilui com água e deixa ela de molho, tá? Para não ter infecção de bactérias, de vírus na cerda, tá, pessoal? Nosso Instagram é sim, Clínica Integrada Mirante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem um canal muito legal, tá? E qualquer dúvida também só entra em contato com a gente na nossa mídia, com nossos telefones que a gente vai estar informando aqui. Foi um prazer, boa semana para vocês, tá? Que Deus abençoe a todos e muito obrigada mais uma vez, pastora Suzana, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Boa semana. Nesse tempo, viu, mulher? Você precisa ficar muito atenta aí com a sua família, com seus filhos, né? E cuidar muito da sua saúde oral, tá bom? Doutora Sara é odontopediatra, ela é especialista em ortodontia, gestantes e pacientes oncológicos. Então, Sara, querida, um beijo grande, Deus abençoe você, a sua família linda, sua clínica aí. Muito obrigada pela sua colaboração com o nosso programa Entre Mulheres. Assim fica na rua Professora
Marcília Picanço, número 250, no Mirante da Lagoa. Tá bom? É isso aí. Agora, gente, vamos para a hora mais esperada do nosso programa, né? Que é a hora de sermos ministradas pela palavra de Deus. Então, gente, estamos com uma convidada muito especial hoje, e a nossa querida Cremilda Couto. E para começar a falar um pouco de Cremilda, eu vou recitar aqui um pequeno trecho da Cecília Meirelles, um textozinho que diz assim: há pessoas que nos falam e nem as escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Cremilda marcou minha vida. Ela é uma mulher inspiradora. Pensa numa mulher inteligente, gente. É essa mulher aqui. Nós convivemos, eu tive o privilégio de conviver com Cremilda durante mais ou menos uns 8 anos na Metodista Central, em Macaé. E Cremilda foi minha professora de escola dominical. Ministramos juntas, né, no Encontro com Deus várias vezes. E era sempre assim, quando Cremilda ia pregar, quando ela ia dar uma aula, nossa, Cremilda hoje, não posso perder, né? E eu creio que ela continua sendo esse referencial para muitas mulheres. Cremilda, ela é educadora, escritora, tem 2 livros escritos na área específica de educação, e ela vai falar um pouquinho para a gente agora desses livros, e fica à vontade, Cremilda, obrigada por ter aceitado esse convite, muito feliz de você estar aqui conosco. É um prazer. E depois dessa apresentação, eu vou pedir licença a vocês, queridas, nessa tarde, para me referir à pastora Suzana como minha amiga Suzana. Então, Amém. Diante dessa apresentação, Fique eu à vou me vontade. referir a Suzana. Então, esses 2 livros, eles são resultados de um sonho de Deus tão profundo que eu nem nunca tinha expresso isso para ninguém. Porque, para mim, era uma realidade tão distante que eu achava que eu não conseguiria. Então, era só um sonho que ficava armazenado. Então, com isso, eu já posso compartilhar com vocês a importância da gente sonhar. E aí, diante desse sonho que eu guardava, certo dia eu recebi a ligação de uma editora, que também, se dependesse de eu procurar, talvez eu não o fizesse, porque eu não acreditava que eu pudesse escrevê-lo. Então, a partir dessa procura, eu comecei a me dedicar à escrita desses 2 livros. O primeiro fala sobre a escola em ciclos, que é uma experiência de implantação de um sistema diferenciado de educação, que eu implementei em 1998, em Casimiro de Abreu. E essa experiência que eu tive lá, de implantação, dava às crianças a possibilidade de um trabalho diferenciado, aquelas crianças que não conseguiam aprender no tempo considerado normal, considerado adequado. E aí eu trabalhei com essa perspectiva de heterogeneidade. Comprem um livro para vocês entenderem melhor esse conceito. Então, a ideia é que a gente possa incluir socialmente todas as crianças. Esse livro ele é resultado da minha pesquisa de mestrado, que eu fiz pela PUC, e depois dele eu trago o Pesquisa, Formação e Prática Docente, que é uma coletânea de textos que eu fui reunindo ao longo do doutorado, e eu trago no primeiro texto o resultado do meu pós-doutorado, pela UF. Então, é uma coletânea de textos onde eu trabalho a perspectiva da formação docente, o que a gente conhece como formação continuada. Eu lancei esse livro o ano passado em alguns lugares, e, a partir de amanhã, eu vou estar colocando no meu Instagram, @prof.cremildacouto, a venda dos exemplares que eu ainda tenho. E também vocês podem adquirir pela editora, né? Editora Pris. Então, muito obrigada pela oportunidade de divulgação, Suzana. Não, que isso, imagina. Imagino que esses livros, gente, para vocês que são professores, que trabalham na área da educação, são fundamentais. Cremilda é uma pessoa muito inteligente. Eu creio que tem informações riquíssimas aqui. Ela é minha amiga, gente. Então, eu trouxe uma palavra para compartilhar com vocês nessa tarde, e eu começaria dizendo que ela é uma palavra desafiadora
e ela foi desafiadora para mim. Quando Deus falou ao meu coração sobre mulheres pacificadoras, eu fiquei primeiro me perguntando, né, se eu teria condições de falar sobre isso. E aí eu lembrei de uma marca que me foi imposta ao longo do meu crescimento, que era dizer que eu era uma menina briguenta. Então, o fato de dizerem que eu era uma menina briguenta é antagônico com a ideia de uma mulher pacificadora. Então, Deus me traz esse desafio e eu quero repartir com vocês. Então, antes de ministrar para vocês, o Espírito Santo me confrontou acerca dessa palavra. Eu trouxe a passagem que está em Mateus 5, versículo 9, que está dentro do contexto do Sermão da Montanha. O versículo 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu me atreveria a dizer, bem-aventuradas as pacificadoras, pois seremos chamadas filhas de Deus. Amém. Amém? Então, dentro desse contexto do Sermão da Montanha, eu vou me ater mais ao versículo 9, porque a ideia é nós pensarmos sobre as mulheres pacificadoras. Mas antes eu quero contextualizar um pouco em que momento esse sermão se dá. Então, diz que o sermão foi um sermão dado na montanha, porque era um local que era comum Jesus fazer alguns sermões, porque dava mais condições das pessoas o ouvirem. A gente pode dizer que o sermão foi um discurso feito por Jesus, e dentro desse sermão, Jesus traz um conjunto de verdades. Verdades essas que eram vividas por ele e que, ao mesmo tempo, são desafiadoras para nós, porque vai mostrar um comportamento e vai mostrar uma bondade que, aos nossos olhos, são impossíveis de nós praticarmos. Então, esse seria o nosso primeiro desafio diante do Sermão da Montanha. Então, nesse contexto que Jesus faz o Sermão da Montanha, a gente pode caracterizá-lo como um tempo de desesperança, um tempo de grande pobreza e um tempo de opressão. Falando isso, parece que eu estou falando do ano de 2020. Né? Então, esse era o contexto que Jesus vivia. Aquelas pessoas viviam numa extrema pobreza, elas viviam oprimidas por impostos que muitas vezes elas não tinham como pagar. E Jesus ele vai fazer, então, esse sermão desafiador, né? Vai mostrar essas possíveis características para o povo, mas vai trazer também algo que para nós é muito interessante, porque Jesus vai trazer um padrão, né? Jesus vai trazer um modelo que nós devemos olhar para ele hoje, e ainda que aparentemente ele seja um campo muito ideal, nós precisamos olhar esse modelo como um desafio para as nossas vidas ainda hoje. Então, assim como foi um modelo desafiador para aquelas pessoas, também o é para cada uma de nós nesse tempo, né, que nós temos vivido. Por mais que pareça e por mais que muitas pessoas utilizem o Sermão da Montanha para falar a respeito de ações, de atitudes, eu hoje quero pensar com vocês, meninas. Eu quero pensar a respeito de algo que, antes da ação, ela precisa ser produzida dentro do nosso coração. Então, eu quero pensar no Sermão da Montanha como algo que primeiro nasce internamente, para depois se transformar em ações externas. Então, as palavras de Jesus, elas vão fazer um chamamento muito interessante, que é um chamamento para dentro de nós mesmas. A Suzana introduziu falando um pouco sobre isso, sobre um tempo de silenciamento, sobre um tempo de olhar para dentro. Então, eu quero trazer a perspectiva do Sermão da Montanha nessa ideia. Mulheres pacificadoras, primeiro olhando para dentro de si, para depois isso ser transformado em ação. Então, as palavras de Jesus vêm nessa direção. Por que eu falo sobre esse olhar interno, sobre olhar para dentro de si? Porque as bem-aventuranças, quer dizer, o significado delas, se nós pudéssemos pegar um sinônimo, quer dizer muito feliz. Então, eu ser bem-aventurada é eu ser muito feliz.
E essa felicidade, ela inicialmente precisa nascer dentro de mim. É dentro de mim que essa felicidade precisa nascer. Então, esse sermão da montanha, ele vai apontar para o caminho de uma felicidade interior. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: não é uma felicidade aparente, não é uma felicidade de perfeição, mas é uma felicidade ligada a uma realidade. Então, é uma realidade interna de nós sermos mulheres felizes. Ainda que as circunstâncias, ainda que as crises, ainda que as dificuldades, mas nós temos uma estrutura, nós temos perspectivas internas de felicidade. Então, essa é a ideia que eu creio que Jesus estava levando para o povo naquele período, naquele momento, e é dessa forma que eu quero compartilhar com vocês. Muito bem. Feita essa introdução, eu quero pensar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu quero pensar a respeito da renovação da nossa vontade de viver. Infelizmente, né, nós temos visto muitas pessoas, mas hoje eu quero me dirigir especificamente a você, mulher, né? Essa palavra é reservada para você. As mulheres estão perdendo a vontade de viver, porque talvez falte dentro delas essa estrutura de felicidade. Essa estrutura de se sentir felizes com elas mesmas. E esse tempo de silêncio, ele é importantíssimo, porque quando eu olho para dentro de mim mesma, eu vou colocar algumas coisas em ordem. E aí, na medida que eu coloco as coisas em ordem, eu vou começando a construir uma realidade de felicidade, que vai além das circunstâncias. Então, Jesus queria ensinar isso para nós, e ele ainda quer, ainda hoje, nos ensinar isso. Eu tentei pensar um pouco sobre as características de uma mulher pacificadora, porque nós fomos marginalizadas, eu diria assim, até bem pouco tempo, e eu diria que algumas ainda sofrem isso, quando jogaram sobre nós um peso de ser pacificadora no sentido de sermos silenciadas. Só que hoje eu quero dividir com vocês uma outra visão de uma mulher pacificadora. E para isso eu trouxe 5 coisas para nós pensarmos. A primeira delas, que eu caracterizaria como uma mulher pacificadora, seria uma mulher aberta ao diálogo. Não existe pacificação que seja feita em que lugar for, em que tipo de relação for, se não for a partir do diálogo. Então, o diálogo ele precisa aparecer nas relações. E aí, quando eu estou dizendo que eu preciso primeiro trabalhar isso em mim, ele precisa nascer em mim, ainda que o outro não esteja disposto a falar. Mas eu preciso ser aquela pessoa que vai tentar promover um espaço de diálogo. Numa segunda característica, eu traria o seguinte: uma mulher pacificadora, ela não vê apenas por um prisma, por uma perspectiva. Quando eu olho uma situação e eu quero estabelecer a paz, eu vou tentar olhar sobre as várias perspectivas. Porque quando eu olho as várias perspectivas, eu tenho respeito ao outro. Eu tenho respeito à maneira do outro pensar. Então, seria uma segunda característica. Uma terceira, eu diria, todas as vezes que nós estamos em grupo, seja na igreja, seja na escola, seja na nossa família, é sempre importante ter no grupo uma mulher pacificadora, né? Uma mulher que prime pela paz, né? Então, essa pessoa ela vai fazer um diferencial quando ela está num determinado grupo. Por mais que a gente esteja na empresa, por mais que a gente esteja trabalhando, produzindo, sermos boas naquilo que nós fazemos, quando nós temos essa característica, as pessoas querem que nós estejamos próximas. A quarta característica que eu traria, e vai ser antagônica ao silenciamento que eu falei anteriormente, é que uma mulher pacificadora, ela é promotora de justiça e não de juízo. Eu tento, um pouco nesse livro da heterogeneidade, pensar um pouco sobre a justiça social. Eu tenho um compromisso com a justiça social, eu tenho um compromisso com as crianças que são deixadas de lado. Eu tenho um compromisso com o idoso que não é respeitado. Eu tenho um compromisso com aquela mulher que está sendo violentada de alguma maneira.
Então, pacificar, estabelecer paz, é estabelecer justiça e não juízo. E, em quinto lugar, eu diria que a mulher pacificadora, ela é intercessora. Por que ela é intercessora? Porque é preciso estabelecer paz nos territórios onde ela está. E quando eu falo em territórios, eu estou falando espaços, né? Os espaços onde eu estou, eu preciso estabelecer paz. É para isso que eu fui colocada lá. É para isso que eu fui chamada para estar lá. Então, essas 5 características, se eu posso dizer assim, para nós buscarmos identificar em nós mesmas. E se nós ainda não temos, eu me coloco junto com vocês, em algumas delas, nós devemos procurá-las a partir da presença do Espírito Santo. E eu quero ainda trazer na ideia da mulher pacificadora como sendo aquela que promove alianças de paz. Essa foi uma frase que me foi trazida antes ainda de você me convidar, viu, Suzana? Me foi trazida essa frase, promoção de alianças de paz. Eu li algumas coisas também no Velho Testamento que fala sobre a promoção de alianças de paz. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e quando a gente pensa em alianças, a gente sempre também vai olhar para algo externo, mas eu quero trazer a ideia de alianças primeiramente no âmbito interno, porque as alianças elas começam no coração. Ainda que depois a gente traga símbolos, a gente estabeleça através de ações, mas inicialmente as alianças são construídas no nosso coração. Seja com um outro homem, seja com uma irmã, seja com uma pessoa que nós temos mais dificuldades, seja com uma amiga ou com uma inimiga que nós precisamos nos realiançar, ela primeiro nasce no nosso coração. Então, se o pacificador ele vai ser chamado como filho de Deus, conforme nós lemos no versículo 9, né, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aqui a gente deve se ater para pensar numa questão. Os filhos e as filhas trazem características do pai. Então, uma vez que eu sou chamada pacificadora, como filha de Deus, eu também trago essas características em mim. Então, se aquela fala que foi dita a mim enquanto criança, que eu era briguenta, ou na minha adolescência, ou na minha juventude, ou se é dito para você isso hoje, mulher, você deve desconfiar um pouco dela. Porque se existe uma característica do pai posta em você, se isso ainda não emergiu, isso está lá para ser trabalhado e para vir para fora. Então, não simplesmente tome para você uma característica. E se a pacificação não é o silenciamento, se a pacificação, se a busca da paz tem relação com a justiça, muitas vezes é para nós falarmos sim. Só que falarmos como? Com sabedoria, falarmos no tom certo, falarmos com propriedade e falarmos debaixo de intercessão. Porque se nós oramos antes, o Espírito Santo vai nos levar a uma briga, mas a uma briga pela direção dele. Então, o Senhor, eu creio que Ele quer nos ensinar. Eu estou caminhando para o fim dessa reflexão, mas eu quero ainda dizer para você que estabelecer a paz tem relação com postura e tem relação com empenho. Então, eu preciso me empenhar para reconstruir alianças. Eu preciso me empenhar para tentar estabelecer paz em alguns lugares por onde eu passei que eu tenha, de alguma maneira, deixado algum resquício de guerra. Então, é como se nós fizéssemos um pacto. Eu chamo você nessa tarde, né, para você se realiançar, no sentido de você fazer um pacto. Primeiramente com quem? Primeiramente com Deus. Se você está com essa aliança rompida, isso precisa ser restabelecido novamente. E, em segundo lugar, fazer uma aliança com você mesma, porque a paz, primeiro, precisa nascer dentro de nós. Né? A palavra de Tiago diz que ele faz uma pergunta, de onde vêm as guerras? E ele diz, as guerras vêm de dentro de nós mesmos. Então, por vezes, eu não consigo estabelecer paz com uma outra mulher, com uma outra pessoa da minha relação, porque, na realidade, eu estou em guerra dentro de mim mesma. Então, quando eu penso na bem-aventurança de ser uma pessoa pacificadora, eu penso nesse sentido de que eu preciso, primeiro, restabelecer
esse vínculo de paz com Deus, depois comigo mesma. A Suzana falou no início a respeito de vozes, né? Nós temos dentro de nós áreas que estão em guerra. Áreas que estão em guerra. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ser pacificadas dentro de nós mesmas. No momento que o Espírito Santo fizer isso dentro de nós, nós vamos poder restabelecer também alianças de paz com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, Tiago 4:1, que fala a respeito disso, se você quiser olhar depois. Então, fala das paixões que guerreiam dentro de nós. E, por fim, Tiago 3,17 também fala uma palavra muito interessante para a gente estar fechando essa reflexão. A justiça, ela é semeada em paz pelos pacificadores. Eu pensaria que esse momento, ele precisa que eu estabeleça paz e ele precisa que a igreja semeie paz. A igreja, que somos todas nós quando nos juntamos. Mas se eu me junto a Suzana e eu estou com uma guerra interna, se eu tenho uma guerra com a Suzana, nós duas, como parte da igreja, não vamos poder estabelecer paz nos nossos territórios. Então, nessa tarde, eu creio que eu deixei para vocês um desafio, assim como eu tenho um desafio para também dar conta com o Senhor em relação a esse confronto com o Sermão da Montanha. Eu espero que eu tenha não trazido respostas, mas tenha trazido inquietações para vocês, porque as inquietações nos levam ao crescimento. Muito obrigada, Suzana, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Nossa, que palavra, gente. Que palavra para nós mulheres. Nossa, uma palavra de confronto para a gente realmente olhar para dentro da gente mesmo, né? E ver como nós estamos aí com relação à pacificação, né? Tremendo. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Crebildo, você faz uma oração para a gente? Por favor. Faço, e eu tinha em casa pensado sobre isso, né? Nessa questão da gente estar orando. E eu vou orar por mim, eu vou orar por você, você segue aí junto comigo, para que Deus realmente esteja esquadrinhando os nossos corações, porque às vezes Amém. Algumas áreas nossas já estão em paz, mas a gente tem outras que estão em guerra e outras ainda que estão camufladas. Eu quero falar uma última coisa que me veio, Suzana, antes de nós pode orarmos. ficar à vontade. Nós não devemos confundir aquela mulher muito silenciosa, muito serena, aquela mulher que fala pouco, com uma mulher pacificadora. Porque, por vezes, ela é silenciada pelas tamanhas angústias que ela carrega. Então, não é dessa paz que eu estou falando nessa tarde, mas é uma paz real que só pode ser gerada a partir do Espírito Santo. Então, vamos orar? Amém. Senhor Jesus, eu quero primeiramente me colocar diante da Tua luz, porque debaixo da Tua luz não há nada que fique encoberto. Nós somos limitadas, nós temos dificuldades. O Senhor conhece a nossa estrutura. Verdade. E a Tua palavra diz que a nossa estrutura ela é pó. Então, ao mesmo tempo que nós temos força, nós somos frágeis. Somos realmente um vaso de barro que pode ser quebrado com pequenas palavras, com pequenos gestos, com pequenas perdas. Mas eu quero também, nessa tarde, colocar a vida das minhas irmãs, colocar a vida das mulheres, colocar a vida, Senhor, das mais jovens, colocar a vida das mais idosas, colocá-las todas diante da Tua presença. Pedir a Ti, Senhor, que de uma maneira sobrenatural, que o Senhor possa alcançar o coração de cada uma dessas mulheres e que o Senhor possa, primeiramente, esquadrinhar o coração delas, estabelecendo paz no interior delas. Deus, que faça cessar o choro, que faça cessar o lamento, que faça cessar a amargura e a tristeza e a angústia e as dores, e que o Senhor faça emergir uma estrutura de alegria, que elas possam ser bem-aventuradas nesse tempo de tanta guerra
guerra nos territórios que nós temos vivido, seja no nosso município, seja no nosso país, seja no mundo. Nós precisamos ser instrumentos de paz. E nessa tarde, em nome de Jesus, nós nos colocamos à tua disposição para que o Senhor nos encontre como mulheres, como jovens, pacificadoras, para que nós possamos gerar outras pessoas que também estabeleçam paz. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Que palavra, gente, que palavra para nossas vidas. Mulheres pacificadoras. Não esqueçam, meditem nessa palavra, abram o coração de vocês para essa palavra, vamos olhar para dentro de cada uma de nós e vamos ver se a gente está exercitando mesmo tudo isso que foi ministrado aqui pela nossa querida Cremilda. Muito obrigada, Cremilda. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Louvado seja o nome do Senhor, né, por essa palavra. Um tempo muito precioso na presença de Deus. Estamos aqui encerrando, né, mais um programa Entre Mulheres. Eu quero agradecer a nossa querida Alessandra pelo cenário de hoje, né, Mimos da Lê, nossa patrocinadora aqui oficial. Quero agradecer também a doutora Sara Rocha, sua clínica, por ter colaborado conosco também nesse programa de hoje. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Entre Mulheres. E não esqueçam, nesse tempo, estoque fé e distribui esperança. Beijo no coração. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.